Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo como se o último vídeo tivesse sido ontem, né? Mas estamos aqui, tardando, mas não falhando, com vocês para mais um vídeo hoje do quadro A Bíblia em um Filme. E, como foi muito pedido, vamos tratar hoje sobre as Crônicas de Nárnia novamente, dessa vez Príncipe Caspian. Simbora? Bora lá! As 4 crianças de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nossos 4 reis filhos de Adão e de Eva, retornam a Nárnia depois de muito tempo. Porém agora Nárnia está mais desenvolvida, entre aspas, uma vez que os Telmarinos dominaram a parada e os Narnianos, aqueles seres legais que a gente viu no primeiro filme, se encontram exilados e desaparecidos, fazendo com que as pessoas acreditem que foi só uma lenda. Porém, Caspian, o verdadeiro herdeiro do trono telmarino, quando ameaçado de morte pelo seu tio, o rei tirano da época, foge para as florestas em busca de esperança em meio aos Narnianos, de quem ele tanto ouviu falar durante a sua infância e crescimento. Ao encontrá-los, ele vê a única esperança de criar uma rebeldia contra o seu tio, se aliando às criaturas e também aos 4 reis e rainhas de Nárnia. Bom, antes da gente começar, gostaria de falar que o roteiro desse vídeo foi baseado neste livro aqui, O Outro Nome de Aslan, tá? Um livro aí muito interessante para quem gosta de As Crônicas de Nárnia e também gosta das simbologias bíblicas que o C.S. Lewis colocou escondidas aí, né? Ou algumas escancaradas na sua obra. Então vale muito a pena ver, muito interessante. Tanto o primeiro vídeo quanto esse foram baseados em assuntos deste livro aqui. Então simbora. Bom, dessa vez as crianças elas entram em Nárnia através de uma magia aí nunca antes vistas, né? Através de um portal. E quando eles chegam lá, eles até estranham. Eles falam, bom, que lugar é esse? Será que isso aqui é Nárnia mesmo? Porque tá muito diferente da primeira vez. Eles encontram tudo aquilo que eles acharam antes destruído, em ruínas. O próprio Cair Paravel, que é o castelo que eles governaram durante anos, ali como reis e rainhas de Nárnia, estava em ruínas. E eles nem conheceram. Não tinha mais a lâmpada, né, que eles saíam do guarda-roupa e viam a lâmpada. Lá não tinha mais criaturas mágicas. Não tinha animais falantes, centauros, anões. Nárnia estava completamente diferente. A vida era triste, sombria, devastada. Na verdade, isso acontece porque desde que eles saíram de Nárnia até o momento que eles voltaram, passaram-se 1000 anos, o período de um milênio. Então quando eles voltaram, estava tudo diferente mesmo. É que para eles, na verdade, passou muito mais rápido, meses talvez. Quando eles descobrem isso, eles vão lá até o Cair Paravel, o castelo, e buscam aqueles tesouros que Aslan deu para eles, né, no primeiro filme. Até esqueci de mencionar no outro vídeo, né? Curioso que isso também acontece com a Bíblia muitas vezes. Parece um livro velho, antigo, em ruínas, mas os tesouros que são contidos nele, eles, por mais que tenham sido escritos há muitos anos atrás, ainda têm um valor tremendo, não é mesmo? Então em Nárnia é como se passaram 1000 anos, na Terra como se passasse dias, meses. O uso do tempo nessa crônica é como se fosse a metodologia usada na Bíblia para descrever ali que dias eram anos. Até em 2 Pedro fala que 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos. Outra coisa que a gente percebe é o ciclo, né? Paralelo com a Bíblia aí, o ciclo de escravidão, de tortura que o povo de Israel, o povo de Deus teve, ou até mesmo o silêncio de Deus que durou ali uns 400 anos entre Antigo e Novo Testamento, né? Aqui durou também um período muito grande, o silêncio de Aslan, não se via Aslan por aí, mas tudo isso foi surgindo de novo através de um remanescente que, ao invés de olhar para aquelas histórias como fábulas, na verdade olhou com um tom de esperança. Mas quem que era esse Caspian, esse maluco aí? O Caspian, interpretado pelo Ben Barnes, era o herdeiro
da antiga dinastia dos Telmarinos. Telmarinos, eles tomaram Nárnia para eles mesmos depois que Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana foram embora de Nárnia. O pai de Caspian foi assassinado pelo seu irmão Miraz. Miraz ele fez de tudo para parecer um acidente e cuidou da educação do Caspian, né, até que ele se tornasse rei, para ele ser o rei do jeito que o Miraz queria. E a única coisa que ele falava quando eram falado isso ali no reinado é que não se passavam de lendas. E algo semelhante acontece na Bíblia, se você for pegar a relação aí que Deus deu ao homem após a criação. Ele deu o domínio do mundo para o homem, mas Satanás tomou esse domínio para si. Sendo assim como Miraz, Satanás se tornou o príncipe desse mundo, posto que não era dele. E por isso nosso inimigo não quer que a gente conheça a verdadeira história, né? Tudo o que aconteceu para chegarmos até aqui. Ele não quer que você acredite na criação, como a evolução tem tomado nosso mundo aí nos últimos tempos. Ele não queria que a Bíblia chegasse até nós, tanto é que a Bíblia ela foi aí tirada de nós, né, do povo cristão, pelo menos tentaram tirar por muitas vezes aí, com igreja, Império Romano, governos comunistas, totalitários que tentavam prender pessoas apenas porque possuíam a Bíblia. Mas a história bíblica ela sobreviveu e está aqui entre nós até hoje, graças a homens e mulheres que se levantaram em meio a essas dificuldades. Pessoas que arriscaram suas vidas, indo contra o islamismo, indo contra o Império Romano, para que a mensagem chegasse até onde chegou nos dias de hoje. E aí o que acontece? O Miraz ele teve um filho, né? Tudo muda quando o Miraz tem um filho. E aí ele quer que o filho dele seja o herdeiro do trono, não Caspian. Então ele vai tentar matar Caspian de qualquer jeito. Porém, Dr. Cornelius, que era o professor de Caspian na época, que ensinava inclusive as histórias da antiga Nárnia, armou ali para ele fugir para a floresta onde habitavam as antigas criaturas. Os Telmarinos inclusive acreditavam que era uma floresta assombrada. Mas quando vai para lá, Caspian encontra então as criaturas lá falantes, os centauros, os anões, todas as criaturas que os Telmarinos acreditavam ter sido extintas, ou sabiam que não tinham sido, mas queriam que estivesse. Porém, Caspian estava sendo perseguido e ele não tinha esperança alguma a não ser se unir aos Narnianos. Aí, lembra da trombeta que deveria ser tocada para chamar os filhos de Adão? Caspian, num momento de desespero, pega aquela trombeta, ele nem sabe o que é, nem sabe se vai funcionar, mas ele só vai. De alguma maneira, Aslan vai se manifestar do jeito que ele quiser, e ele se manifesta. Ele faz um acordo ali com os Narnianos e manda um anão ver se os reis vieram mesmo, e o anão acha os meninos. E aí, é engraçado, porque nem os Telmarinos acreditam mais nos Narnianos, e os Narnianos não acreditam mais nos antigos reis deles, né? Então, é uma coisa assim. E depois, confirmando aí que eram eles, ele explica o que está acontecendo, e aí eles vão até a jornada, até onde eles estão lá, na mesa de pedra, lá onde está o Caspian, os Narnianos. É nesse momento que Aslan aparece para Lúcia. E Lúcia tenta convencer os outros, né, a seguir o caminho que Aslan quer que eles sigam. Edmundo fica com ela porque da outra vez que ele não teve com ela, deu aquela coisa da traição e todas aquelas consequências. Pedro é difícil de ser convencido, mas ainda consegue ser convencido. E quando Aslan aparece, né, aparece para Lúcia, depois para o Trumpkin, que é o anão fica com medo porque não conhece o caráter de Aslan. Mas depois não tem mais medo. Também tem que aliviar o medo da Susana, porque o medo estava cegando ela. Foi esse um dos motivos que fez com que ela não visse, né, Aslan quando Lúcia viu. A história do príncipe Caspian ela se baseia muito em acreditar. Acreditar mesmo em meio a muitas coisas que fazem com que você não acredite, mas mesmo assim você acredite. Viver uma vida para Jesus, mesmo que ele não exista. Já pensou nessa coisa? Que louco, a fé que move os cristãos, que move a gente. E vale a pena mesmo viver com Jesus, mesmo se ele não existe.
Olha que coisa louca, né? E isso é fé. Fé não é seguir por medo. O medo cega a gente. O medo fez com que Pedro, sabe, o medo, o orgulho, Pedro parasse de andar sobre as águas. Quando a gente olha para nós mesmos e não para Deus. E aqui é uma história em que tudo dá certo, porque os olhos e a confiança estão em Aslan. Tudo ocorre para o bem, porque confiaram naquilo que Aslan tinha a dizer e tinha preparado para eles. Mesmo depois de muito tempo em silêncio, sem aparecer, confiaram nele. Os narnianos, quando veem as crianças ali, porque a lenda era tão grande que os dos reis e rainhas, né, que eles achavam que eram pessoas adultas, né, fortes. Então também foi difícil de confiar. Foi difícil de confiar. Tanto é que tiveram que provar várias vezes que eram eles mesmos, sem saber de tudo que aquelas crianças tinham realizado anteriormente. E a Bíblia está cheia daquelas histórias que Deus escolhe aquele que é o pequeno, aquele que é o menor, desde lá de Davi, né? E mesmo assim, muitas vezes a gente julga as pessoas pela aparência, né? Pelo aquilo que a gente acha que aquela pessoa é capaz de realizar. As crianças se juntam a Caspian, fazem aquela rebelião, né? E aí dá tudo certo, o exército de Miraz contra o exército de Caspian, Pedro, e acontece a luta. Enquanto acontece a luta, Susana e Lúcia montam em Aslan e saem distribuindo alegria e paz para aquele povo que havia sido oprimido, rejeitado, escondido, exilado por tanto tempo, né? Assim como Jesus, quando veio, estava ali chegando em Jerusalém, uma guerra, um conflito espiritual, ainda assim conseguiu trazer um clima de festa, de paz e alegria a todos. Quando se encerra ali tudo isso e as crianças retornam para a Inglaterra, elas já sentem que Aslan pode utilizá-las novamente. Elas sentem fé, esperando rever esse povo de novo. As crianças foram levadas até lá para levarem fé para aquele povo e também para terem fé. Fé, uma batalha vencida pela fé. Fé não é apenas acreditar em uma coisa que não se vê, não é apenas intelectual, não é um conjunto de ideias. Fé é um relacionamento pessoal com Deus. É uma decisão que é tomada diariamente, uma decisão de acreditar ou não nele, mesmo que a minha vontade não seja feita. Nossa confiança só nasce com intimidade, com relacionamento. Que a gente possa ter intimidade com o leão, assim como Lúcia tinha, e reconhecê-lo nas tribulações. Só assim você sentirá ele perto de você, em todas as jornadas da sua vida. Amém? Eu sabia que era você. O tempo todo eu sabia. Mas os outros não acreditaram em mim. E por que isso a impediu de vir a mim? Desculpa. Eu estava com medo de vir sozinha. Mas por que você não se mostrou? Por que não chegou rugindo e nos salvou como da última vez? Nada acontece duas vezes da mesma maneira.